Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A poeira vermelha ainda sobe do chão quando vejo algo que não deveria estar ali. Acordei com os mesmos sons de sempre. O vento batendo na janela norte, aquele som que é como alguém sussurrando insistentemente contra o vidro. Os grilos na madrugada, milhares deles, criando um coro que nunca cansa de repetir a mesma nota. O canto do galo lá pelas 5, ainda que não haja galinhas suficientes para justificar tanta chamada. Faz 7 anos que o silêncio é meu único companheiro de verdade. 7 anos desde que Moacir deitou naquela cama, a mesma cama onde agora durmo sozinha, e não acordou mais. Não foi trágico, não foi rápido demais. Moacir morreu como viveu, de forma simples, sem drama. O coração simplesmente parou. Eu estava ao lado. Ouvi o último suspiro. Senti quando a mão dele ficou pesada. E depois foi silêncio. O silêncio que nunca mais saiu de mim. Moro a 8 quilômetros de Araçuaí, se é que isso ainda é um lugar que merece nome. Maranhão de verdade. Aquele que ninguém vê porque ninguém procura. 2 casas de pau a pique antes da minha. Uma onde mora velha de 84 anos que fala sozinha. Outra onde uma família numerosa vive apertada. Depois só estrada vermelha desaparecendo no horizonte quente. Como se o mundo tivesse fim ali e ninguém tivesse avisado. A fazenda que herdei é pequena demais para ser grande e grande demais para ser abandonada. Alguns hectares de capim ralo, 2 galinhas que não botam mais, mas que continuam alimentando por teimosia, um poço que ainda guarda água, que é a coisa mais valiosa que existe por aqui. É o suficiente para uma pessoa que não quer nada, e eu não quero nada. Saí da cama toda noite igual, todo dia igual. Pés descalços no chão frio que esfria rápido quando o sol cai. Café coado na peneira porque ainda tem o filtro de pano que minha mãe deixou. Aquele tecido que não rasga, que dura para sempre se a gente tiver paciência. A xícara de alumínio gasto, aquela com um amassado na boca que meu dedão se encaixa perfeitamente. O açúcar que falta na maioria dos dias, então tomo o café amargo. O amargo não dói mais. Nem adoça, mas pelo menos não dói. Depois vem a varredura da casa, mesmo trabalho inútil de varrer poeira que entra de novo. O cuidado obsessivo com o pouco que tenho. A caminhada pelos pastos secos, onde não cresceu nada decente há 2 estações. O calor não dá trégua em outubro. Queima a pele como se estivesse marcando gado, reseca os lábios. Deixa a boca rachada, mas estou acostumada. Aprendi que a dor morna, aquela que não mata, aquela que apenas avisa que a gente ainda está vivo, é muito melhor que o nada. Trabalho 3 vezes por semana na casa de D. Sebastiana, a cidade acima. Lavo roupa, camisas de homem que não sei de quem, toalhas brancas que saem do meu trabalho mais brancas que quando chegam, limpo o chão, varro varanda, tiro poeira de móvel antigo que ela coleciona como se fossem riqueza. Ganho o suficiente para completar o mês, pago o que preciso pagar, compro o arroz que vai durar até a próxima quinta-feira. D. Sebastiana é viúva também, mas diferente. Fala alto, ri aos saltos, contrata mais gente do que precisa porque não sabe viver em silêncio. A casa dela é barulhenta, tem tudo. Rádio tocando, pessoas conversando, a máquina de costura zumbindo. Eu prefiro os trabalhos silenciosos, os que não exigem histórias, os que não pedem que a gente fale sobre a vida. A gente só limpa e vai embora. Aprender a estar sozinha foi como aprender a respirar de novo. No começo, o silêncio é asfixia. Depois, vira companhia. Depois, vira vício. Fui ficando escura lentamente, não da pele,
mas por dentro. Meus cabelos ficaram brancos cedo, aos 50. Meu rosto perdeu a maciez que tinha. As rugas não são mais linhas de expressão, são marcas de resistência. Mas meus olhos ainda veem, ainda reconhecem quem precisa. Meu nome é Rosa. Ninguém me chama assim há muito tempo. Sou apenas a mulher da fazenda, a que lava roupa para de Sebastiana, aquela viúva lá no fundo da estrada que ninguém visita. Nomes são luxo para quem tem futuro. Eu tenho apenas presente, e o presente é repetição. Aquele dia começou como todos os outros. Acordei no barulho de chuva ainda longe. Aquele som que a gente ouve na madrugada e sabe que vem chegando. Tomei meu café, amargo dessa vez, porque o açúcar tinha acabado de verdade, e olhei para a foto de Moacir, que fica na parede, pendurada com um pregão que ele bateu há tantos anos que ninguém mais lembra do barulho. Ele está sorrindo naquela foto. Não é um sorriso grande. É aquele sorriso que ele fazia sempre. Cansado, mas satisfeito. Como se tivesse feito o que podia com o que tinha. Bom dia, Moacir. Sussurrei como de costume. A foto não respondeu. Nunca responde. Mas é o ritual que me mantém lúcida. Depois peguei a vassoura, aquela com os pelos desgastados, e comecei a varrer a poeira que a noite inteira traz para dentro de casa. É um trabalho inútil. Sempre volta, sempre esvai. Mas é o que faço. É o que tenho para fazer. Por volta das 7 da manhã, quando o calor já começava a apertar, saí para caminhar até o poço. A caminhada é de uns 200 metros. Passo pela cerca velha, aquela que Moacir prometeu consertar uma vez. Ele dizia: Rosa, ano que vem a gente arruma essa cerca. Ano que vem nunca chegou. Agora ela está torta, pendurada para um lado, pregos enferrujados deixando rastro de ferrugem na madeira apodrecida. Mas ainda marca a propriedade. Ainda divide meu mundo do mundo dos outros. O poço é a coisa mais importante que tenho. Água é vida, e aquele poço nunca secou. Moacir cavou quando tinha 30 anos. Agora tem 75 se fosse vivo. Quando cheguei lá, coloquei o balde na corda. Aquela corda que também é velha, também está se desfazendo, e puxei a água. Ela saiu gelada, sempre sai gelada, independente do calor lá fora. É como se o fundo da terra tivesse guarda as geladas de muitos anos. Enchi o balde. Depois, enchi uma bacia maior. E decidi que ia tomar um banho. A vida sozinha me deu o luxo de tomar decisões aleatórias assim. Ninguém para questionar, ninguém para achar estranho que eu queira me molhar com água fria em dia de calor. Coloquei a bacia embaixo da mangueira, aquela que Moacir plantou quando casou comigo, há 42 anos. A mangueira tinha 40 anos então. Deve ter uns 82 agora. Velha que nem eu. Peguei uma cabaia velha para me secar e uma blusa limpa. Depois me despi. O corpo é coisa que a gente não olha muito depois que fica sozinho. Mas quando olho, reconheço todos os danos. As marcas da gravidez que perdi aos 7 meses, filho que não pude segurar, as cicatrizes da vida, aquele braço que Moacir quebrou uma vez sem querer quando a gente estava briguento demais. A água estava gelada que doia. Fiz bem. O corpo doía menos. Quando estava limpando a areia dos pés, terra vermelha que entra em tudo, ouvi um som estranho. Não era vento. Vento eu conheço. Vento bate na janela de jeito diferente. Não era animal, galinha, cachorro, nada que fosse da fazenda. Era um choro, fraco, desesperado. O tipo de choro que sai de quem não tem mais esperança. Fiquei parada, toda a água gelada ainda escorrendo no meu corpo. Escutei direito, vinha de longe, de trás da mata que fica a uns 100 metros da minha casa. A mata que divide minha propriedade da terra abandonada. Aquela que ninguém quer, porque dizem que é assombrada, que tem morto enterrado lá, que à noite sai coisa estranha. Moacir já disse que era conversa de gente ociosa, gente que não tem trabalho e fica inventando história. Mas eu sempre respeitei aquela mata. Ela é densa, ela é antiga, ela tem seus próprios segredos. O choro continuava.
Pensei em fingir que não ouvi. Era quase meio-dia. Meu corpo já estava cansado do banho. Aquele choro. Soava humano demais. Vesti rápido, a blusa que tinha separado para sair, as calças que cubro com a blusa para ninguém ver o corpo, a sandália velha, aquela que o solado está quase solto. Depois toquei na foto de Moacir, ritual que faço antes de qualquer coisa, e segui. A trilha era mesmo escondida. Mato alto dos dois lados, pés de pequi que arranham a pele. Aquele espinho que deixa marca vermelha. Espinhos que não deixam passar fácil. Aquela mata não queria visitantes. Era como um corpo que rejeita invasor. Mas eu seguia. O som ficava mais claro conforme eu me aproximava, mais desesperado, mais real. E então a vi, a casa, velha demais para ainda estar de pé, mas ainda assim de pé. Sem porta, só um vão escuro como uma boca aberta. As janelas eram só buracos que não deixavam luz passar. O telhado com telhas faltando, aquele tipo de telhado que mostra as traves de madeira apodrecida. Parecia que tinha dormido ali há 20 anos e ninguém acordou mais. Parecia um lugar que era só túmulo antes de ser casa. O choro vinha de dentro. Meu coração acelerou. Senti que ia desmaiar. Respirei fundo. Aquele respirar que Moacir ensinou uma vez quando eu estava muito assustada. Moacir sempre dizia que eu tenho coragem demais. Que coragem boba é um luxo que pobre não pode dar a si mesmo. Que coragem mata gente. Talvez tivesse razão. Mas ali eu estava, na porta da casa escura, e o choro pedia. Entrei. O chão era de terra batida. Cheirava a mofo, aquele cheiro que é como respirar o tempo. A umidade cobria tudo. Tinha uma rede velha no canto, alguns potes quebrados espalhados, uma mesa sem perna, uns pratos sujos. A escuridão cobria tudo como um tecido. Meus olhos demoraram para acostumar. Deixei o corpo respirar, deixei a escuridão se abrir, e foi quando a vi. Mariana estava deitada no chão, grávida, muito grávida. Os pés inchados que quase rompem a pele, aquele inchaço de quem caminhou demais. As unhas sujas, com terra embaixo. A blusa rasgada na lateral, rasgada de tanta cintura grande. Os cabelos colados no rosto de suor. Pele cinzenta de quem não dorme bem há muitos dias. E perto dela, enrolado num pano velho, tão velho que a cor tinha sumido, um bezerrinho recém-nascido, magro que dava dó, tremendo que nem folha. Ela me olhou com os olhos abertos, cheios de medo genuíno, de desespero que é real. Não tenho nada, disse ela, a voz fraca demais. Se veio roubar, aviso que não tem nada aqui, nem para comer, nem para vender. Fui chegando devagar, passos que não fazem barulho. Vim porque ouvi o choro, disse. Ela piscou, como se processasse palavra por palavra. Qual choro? Perguntou. Meu ou dele? Apontei para o bezerrinho. Dos dois, talvez. Mariana não respondeu, só chorou. Silenciosamente. Lágrimas que saem sem som são as piores. São aquelas que vêm quando o corpo já cansou de lutar. E naquele momento, olhando para ela, para aquele bebê no ventre que eu via mexer sob a roupa, aquele movimento que denuncia a vida, para aquele bezerrinho abandonado ao seu lado, entendi. Entendi que o destino tinha me enviado ali, não por acaso. Acaso é luxo de gente que não está sozinha, não por coincidência. Coincidência é a história que gente conta depois que já passou. Porque na vida de quem está sozinho, nada é acaso, tudo é chamado, tudo é o universo pedindo para a gente acordar. Moacir tinha razão sobre minha coragem, mas ele não sabia que coragem é apenas resposta, é ouvir o choro e parar. É só isso. Sentei perto dela sem fazer perguntas. As perguntas podiam esperar. O que ela precisava agora era de respirar sem medo. Como você se chama? Perguntei apenas para dar um nome ao rosto. Mariana, respondeu ela. Meu nome é Mariana. Mariana, um nome que soa como oração. Como aqueles nomes que as pessoas davam para filhas quando ainda tinha a esperança de que elas teriam uma vida boa. Eu sou Rosa.
Moro ali perto. Vou ajudar você. Ela me olhou como se eu tivesse oferecido o céu. Como? Perguntou, a voz tremendo. Não sei ainda, mas vou ajudar. Ajudei Mariana a se levantar. Ela pesava pouco. Magreza de quem não come direito, de quem está despejando o próprio corpo para alimentar o filho que não pode perder. O ventre era pesado demais para aquele corpo fino. Era como carregar um saco de cimento com braços de criança. Consegue caminhar? Ela assentiu com a cabeça, mas o corpo dizia não. Cada movimento era um sacrifício. Cada passo era negociação com o sofrimento. O bezerrinho tentei carregar, mas ela não deixou. Abraçou o pano com o animal como se fosse um tesouro roubado que alguém podia tirar a qualquer segundo. Ele fica comigo, disse. Não discuti. Tinha aprendido que as pessoas sabem o que precisam quando conseguem saber de algo. A caminhada de volta foi lenta demais. Mariana parava a cada 10 passos, respirava fundo, colocava a mão na barriga como se pedisse desculpas para o filho. O ventre se mexia, o bebê respondendo aos sinais da mãe. Eu segurazia no seu braço, sentia os ossos dele, a fragilidade que dói de ver. Era como carregar um passarinho ferido, um passarinho que ainda tenta voar mesmo sem ter mais asa. Ela chorava enquanto caminhava. Não pedia desculpas, não falava nada, só chorava e caminhava. Já falta pouco, eu dizia, mesmo sem saber se era verdade. Quando chegamos na minha casa, ela parou. Olhou para aquele lugar simples. Casa de alvenaria, telhado que não vaza ainda, varanda pequena, mangueira grande oferecendo sombra. Suspirou como se finalmente pudesse soltar o ar. Senta aí. Apontei para a rede que balançava no vento. Ela sentou. Deitou o bezerrinho no chão com cuidado extremo. Abaixou a blusa. Seus seios estavam doloridos. Eu via na forma como ela respirava. A gravidez avançada não perdoa ninguém. Rouba tudo, deixa só o necessário para continuar de pé. Fui buscar água. Ela bebeu como se tivesse morrendo de sede. Como se tivesse estado caminhando no deserto por semanas. Talvez tivesse. Tem comida? Perguntei. Não importa, respondeu ela. Não foi pergunta, tem ou não tem? Não. Aquilo foi a primeira conversa. Curta, verdadeira, sem mentira, sem educação falsa. Só o essencial. Fiz um caldo de galinha. Uma daquelas minhas 2 galinhas, a marrom, foi embora para virar caldo. Caldo quente, com batata que estava guardada há semanas, com sal que dosei cuidadoso. Mariana comeu devagar, como se tivesse medo que o corpo rejeitasse. Como se a fome tivesse durado tanto que o estômago tinha esquecido como funciona. Mais devagar, avisei, tocando na sua mão. Se come rápido, o corpo não segura. Ela parou, respirou, continuou. Enquanto isso, peguei um pano limpo, aqueci a água numa panela e comecei a limpar o bezerrinho. Ele era tão pequeno, tão fraco, os olhos fechados a maior parte do tempo. Aquele sono que é de quem já está desistindo. Fui à cozinha, peguei o leite condensado, aquele que tinha guardado para eu mesma, daqueles que guarda, mas nunca come. Diluí em água filtrada. Ofereci em um copo pequeno. Ele não sabia como beber, mas tentava. A língua procurando. O instinto ainda funcionando mesmo quando o corpo estava fraco. Mariana observava tudo, com os olhos vermelhos, com a boca aberta, como se estivesse vendo um milagre. Como sabe fazer isso? Perguntou. Moacir criava gado. Aprendi coisas. Quando a gente vive com alguém, aprende coisas sem querer aprender. Ela não perguntou quem era Moacir. Eu não ofereci informação. Alguns silêncios são sagrados. São aqueles que a gente respeita porque sabe que o outro está carregando demais. À noite, eu fiz um lugar para dormir. Peguei da minha cama. A mesma cama que Moacir morreu. Os panos limpos. Arrumei no quarto. A casa toda é pequena, mas tem espaço. Deitei Mariana na cama. Ela protestou. Durmo na rede, disse. A cama tem espaço. Dorme lá. E você?
Durmo na rede mesmo. Dormi 7 anos. Não vou morrer agora por causa disso. Ela não tinha força para discutir. A fome saciada tinha deixado o corpo pesado. Deitou. O bezerrinho, enrolado no pano, encostado no peito dela. Como um filho que ela já conhecia, como algo que já era dela. Eu fui para a rede, aquela rede que Moacir colocou há muitos anos. O balanço me acalmava. Sempre acalmou. Moacir dizia que era como voltar para o ventre da mãe. Talvez seja. Talvez a gente nunca realmente saia do ventre. Talvez a gente só procure voltar de formas diferentes. Naquela noite, ouvi Mariana chorar baixo. Tentava fazer silêncio, mas o choro vazava pela parede fina da casa. 2 anos de luto acumulado, porque ela dizia que Rodrigo tinha morrido há 2 anos, não 2 dias. Luto que ninguém deixou sair. Grito que teve que guardar porque ninguém ia ouvir. Não fiz nada. Não fui lá. Não ofereci abraço. Só deixei chorar. Porque às vezes apenas deixar é ajudar. Às vezes, testemunha o choro de alguém é tão importante quanto abraçar. No dia seguinte, depois que ela acordou, que tomou água, que comeu um pouco mais, ela começou a contar. Mariana tinha 26 anos. Casada há 3. Marido se chamava Rodrigo. Trabalhava na roça, na fazenda de um homem rico, aquele que ninguém sabe o nome, mas que toda a comunidade conhece como o patrão. Um acidente. Cavalo assustou com trovão durante tempestade. Rodrigo caiu. O peito esmagou, morreu na hora, tão rápido que não teve tempo de dizer adeus, de deixar última frase, de preparar ninguém. Ele não viu o bebê, disse ela, tocando a barriga com aquelas 2 mãos que tremiam. Rodrigo nunca viu o rosto do nosso filho. Como era o nome dele? Perguntei, querendo dar nome ao fantasma. Rodrigo, Rodrigo mesmo. Ia ser nome de família, Rodrigo pai e Rodrigo filho. Ela disse o nome como se pronunciasse uma oração. Aquele tipo de oração que a gente faz quando ainda acredita que Deus está ouvindo. Depois, o silêncio voltou. Mas era silêncio diferente. Era silêncio que guarda história. Não tinha casa porque a casa era do patrão. Era funcionário com moradia incluída. Daquelas situações que é quase escravatura, mas tem um nome melhor. Quando Rodrigo morreu, ela tinha 1 semana para sair. O patrão não podia ficar com viúva grávida morando embaixo do telhado. Isso era má aparência. A família dele? Sumiu. Porque morte deixa gente com medo de contaminar. Porque viúva é lembrete de que a gente morre. Seus pais? Mortos. Mãe quando Mariana tinha 12. Pai quando tinha 18. Tinha uma tia em outro estado. Ouça de Goiás, talvez. Talvez Tocantins. Não sabia o endereço certo. Sabia que ela existia, mas era como procurar alguém no meio da escuridão total. Então Mariana começou a caminhar. Sem rumo, sem plano, pedindo comida nas cozinhas das casas, dormindo embaixo de árvore, conversando com o filho que ainda não tinha rosto, pedindo para ele aguentar, pedindo para ele ter paciência com a mãe, que não sabia o que fazer. 4 dias caminhando. No primeiro dia, a comida que tinha na mochila acabou. No segundo dia, descobriu que não podia parar de caminhar, porque para de caminhar é para de respirar. No terceiro dia, começou a achar que ia morrer. No quarto dia, viu a trilha. Aquela trilha escondida, como se ninguém quisesse que fosse encontrada. Hesitou. O bebê chutou, forte, como um sinal, como uma voz, como um comando. Continua, dizia o chute, e ela continuou. O mato alto arranhou suas pernas até sangrar, aquele sangue que assusta quando a gente está grávida, porque todo sangue significa perigo. O silêncio era pesado. Silêncio que é só seu quando você está sozinho. Até que o sítio apareceu, velho, abandonado, esquecido pelo tempo, tipo coisa que ninguém quer lembrar. A porteira caída, a casa sem porta, só um vão escuro, como uma boca aberta esperando alguém entrar, ou não sair mais. Mariana parou, respirou fundo e entrou.
Foi quando houve som fraco. Quase nada, mas suficiente para a gente ouvir quando tá com esperança. Ela se virou e viu. Na soleira da casa, jogado no chão de terra, um bezerrinho recém-nascido, magro, tremendo, quase sem vida. A mãe não estava ali. Provavelmente tinha rejeitado, provavelmente tinha fugido, provavelmente estava sofrendo também. O pequeno ergueu a cabeça com dificuldade, farejou o ar e tentou se arrastar na direção dela, como se soubesse, como se sentisse, porque dizem que os animais reconhecem a dor. Antes mesmo das palavras, antes da explicação, eles sabem. Mariana se abaixou com esforço. A barriga pesava, o corpo gritava, mas ela estendeu a mão. O bezerrinho encostou o focinho quente na palma dela, e naquele instante alguma coisa mudou. Naquela noite, quando ela terminou de contar, eu peguei na sua mão. Não falei nada. Às vezes, palavras estragam as coisas. Às vezes, é melhor deixar silêncio, deixar toque, deixar presença. Porque presença é que diz, você não está sozinha. E isso era tudo que ela precisava ouvir. Os dias passaram lentamente, como aqueles dias que parece que o tempo virou mel. Mariana dormia muito, porque o corpo exausto só quer descanso. Acordava, comia, dormia de novo. O bebê dentro dela se mexia constantemente, como se soubesse que estava seguro agora, como se celebrasse. Eu cuidava dela e do bezerrinho. O animal começava a se fortalecer. Tinha voltado para a vida aquele bichano fraco. Agora comia, agora caminhava, aquele caminhar bamboleante de quem está aprendendo. Agora parecia que ia viver. A gravidez dela estava avançada demais. Faltava pouco, dias talvez, uma semana no máximo. E eu sabia, porque tinha visto minha mãe parir, porque tinha ouvido histórias, que filho não tira consulta, filho vem quando quer. Na terceira noite, enquanto ela dormia, fui até meu guarda-roupa, aquele que tem minhas coisas antigas. Peguei uma caixa que Moacir deixou. Estava selada com fita adesiva que tinha ficado amarela de tempo. Dentro tinha tesoura, daquelas que cortam de verdade, barbante, panos antigos, coisas que minha mãe deixou para mim, coisas que eu nunca pensei em usar, coisas que eu guardava do jeito que a gente guarda um fantasma. Seco, sem mexer, sem lembrar. Olhei para aquilo tudo e senti o coração acelerando. Porque saber que você pode ter que fazer algo é diferente de ter que fazer aquilo de verdade. No quarto dia, Mariana acordou diferente. Seu rosto tinha aquela cor que marca, tinha aquela respiração que é só de quem está perto de parir. Rosa, ela disse, não vou conseguir sair daqui amanhã. Não precisa. Fica aqui. Preciso de médico. Preciso de... Chiu. Interrompi, segurando na mão dela com força. Fica aqui. Ela me olhou nos olhos. Procurava sinal de medo. Procurava razão para desesperar. Mas não achou nada que justificasse. Achava apenas coragem. Ou a coisa que parecia com coragem, que talvez fosse só aceitação, talvez seja a mesma coisa. Arrumei a cama. Coloquei panos limpos, a melhor cama que tinha. Água filtrada em uma panela grande que coloquei do lado e peguei tudo daquela caixa. Tesoura, barbante, panos, coisas que tremiam na minha mão. Mariana me viu fazer e soube o que era. Você já fez isso? Perguntou. Não adiantava mentir. Não. Ela respirou fundo, fechou os olhos. Então estamos as duas assustadas. Sim, mas estamos. Isso era tudo que tinha para oferecer. Companhia no medo, testemunha do desespero, alguém que não vai sair quando ficar difícil. Fiz um café preto, ofereci, ela bebeu. Depois fizemos sopa. Ela comeu devagar. Depois ficamos em silêncio. Aquele silêncio que prepara para as coisas. À noite, o vento começou a mudar de direção. Começou perto das 10 da noite. Mariana acordou com uma dor. Sentou na cama. Respirava estranho. Aquele respirar que é só de quando o corpo está fazendo trabalho de verdade. Rosa,
chamou. Levantei na hora. Estava acordada de qualquer jeito, não conseguia dormir. Aqui estou. Acho que é agora. As contrações vieram. Ela respirava como eu tinha ensinado, aquilo que aprendi em bicos de conversas ao longo da vida. Não era muito, mas era algo, mais que nada. Horas passaram. A chuva que tinha vindo de longe agora chegava. Começava a cair, primeiro fraco, depois forte. O vento batia na janela, com uma força que parecia querer derrubar a casa. Relâmpagos iluminavam tudo. Trovão que parecia vir de dentro da terra. Mariana gritava entre as contrações. Lágrimas corriam no rosto dela. Suor que escorria mesmo com todo o ar frio que vinha de fora. Ela apertava minha mão tanto que doía. Mas eu deixava. Dor é melhor que estar sozinha. Vai passar, eu dizia. Vai passar, mas eu não sabia. Não sabia se ia passar. Não sabia se ela ia conseguir. Não sabia se aquele bebê ia vir vivo. Não sabia se ela ia sangrar demais. Não sabia nada. Só sabia que tinha que parecer que sabia. Meu corpo doía de ficar em pé. Nas costas gritavam, nos pés pediam, mas eu estava lá. Molhava o pano de água morna, colocava na testa dela, levantava quando ela precisava de apoio, sussurrava coisas que minha mãe sussurrou para mim. Respira, respira, seu corpo sabe o que fazer, deixa fazer. E em um dos relâmpagos, quando a luz cortava a escuridão todo de uma vez, eu vi meu rosto refletido na vidraça. Não era a mulher silenciosa e vazia que tinha visto no espelho há dias. Era alguém, alguém que importa, alguém que as pessoas precisam. 7 anos desaparecendo naquele instante. Perto da 1 da manhã, Mariana gritou de um jeito diferente. Aquele grito que é menos grito e mais choro. Aquele que sai quando o corpo inteiro está fazendo o mesmo trabalho. Quando tudo, absolutamente tudo, está contraindo para tirar aquela vida de dentro. Ele está vindo, ofegava ela. Rosa, ele está vindo. Eu soube. Pelo som da voz, pela forma do corpo dela, pela forma como a barriga se contraía. Fiz o que a gente faz, aquilo que a gente sempre fez. Apoiei a cabeça dele. Puxei suavemente. Meus dedos tremiam, mas sabiam o que fazer. Como se a vida guardasse memórias que a gente nem sabia ter. Como se tudo que a gente vive fica guardado em algum lugar e aparece quando precisa. E então, ele saiu. Escorregadio, vermelho, pequeno demais. Com uma raiva que ecoava. Com aquele choro que é o primeiro sinal de que está vivo. De que conseguiu passar por aquele mundo escuro e chegou aqui. De que vai ter chance de lutar. Meu Deus! Minhas mãos tremiam. Mas sabia o que fazer. Cortei o cordão com a tesoura que Moacir tinha deixado. Limpei bem, enrolei num pano que tinha aquecido na bacia de água quente e coloquei no peito de Mariana. Ela o viu e desabou em choro. Aquele choro que não é de tristeza. Aquele que sai quando a gente encontra uma razão para continuar vivo, para seguir respirando, para acordar amanhã. Oi, filho! Sussurrou ela, tocando a face do bebê com dedos que tremiam de emoção. Oi, tudo bem agora, tudo bem. Ele era pequeno, tinha os olhos de alguém. Mariana dizia que eram os olhos de Rodrigo. Tinha a boca de alguém, tinha uma chance, tinha vida. E ele tinha mãe, e ela tinha filho, e eu tinha propósito. Eu sentei na cadeira velha, as pernas não aguentavam mais. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito e dançar na sala. Fiz um parto, sozinha, aos 67 anos. Eu que achava que tinha terminado meu tempo de ser útil, que tinha cumprido meu dever, que podia simplesmente esperar a morte em silêncio. Mas naquele instante, com o bebê gritando, aquele grito que é vida, entendi que nunca terminamos, nunca cumprimos tudo, nunca podemos desistir. A chuva continuava caindo, mas agora era diferente. Agora era som de bênção, de proteção, de um mundo que tinha decidido deixar a gente viver, deixar esse menino viver,
deixar essa mãe viver. De madrugada, depois que o sangramento parou, depois que as contrações passaram, depois que Mariana dormiu, um sono pesado que é de quem sobreviveu, eu fiquei acordada. Olhava para aqueles 3 seres respirando, Mariana, Rodrigo, aquele nome que ela insistiu em colocar, o bezerrinho dormindo aos pés da cama como se fosse membro da família. E pensava em Moacir, em como ele adoraria saber que eu tinha ajudado naquilo, em como ele sempre dizia que eu tinha coragem demais, que eu era teimosa, que eu não sabia deixar as coisas em paz. Não é coragem demais, sussurrei para ele, para o fantasma dele que ainda mora naquela casa. É coragem que a gente encontra quando não tem opção de desistir. É isso. Coragem não é escolha. Coragem é falta de escolha. E pela primeira vez em 7 anos, não senti pena de mim mesma. Não senti aquele vazio que fazia falta respirar. Senti algo diferente, senti propósito, senti necessidade, senti que o meu vazio tinha sido reservado para isso, para esse momento, para essa mulher e esse menino e esse animal fraco que ninguém queria. A chuva parou de madrugada. Aquele tipo de parada que é de repente. Um segundo ainda cai, no outro é só silêncio. Acordei com o silêncio. É estranho acordar com silêncio depois de horas de barulho. É como o mundo tivesse parado de respirar. Levantei da rede cuidadoso, as costas chiavam, os pés doíam, mas o corpo tinha aquele cansaço bom, aquele que vem de trabalho de verdade. Mariana estava dormindo, o bebê dormindo no peito dela, os 2 respirando junto, como se fossem um corpo só. O bezerrinho encostado nos pés da cama. A estrada lá fora ainda estava intransitável. Toda água, toda lama, toda vermelhidão espalhada. Ninguém podia sair, ninguém podia chegar. Estávamos isolados. Aquela ideia me assustou e me acalmou ao mesmo tempo. Assustou porque isolado é perigoso quando alguém precisa de ajuda. Acalmou porque significava que ninguém ia tirar aquela gente de mim. Mariana acordou com febre, nada grave. O corpo reclamando do esforço, daquilo tudo que tinha passado. Mas febre é febre. Febre é perigo. Passei compressas de água fria na testa dela. Ela dormia, acordava, dormia de novo. Aquele sono que é de quem desistiu de lutar. De quem está deixando o corpo fazer o que precisa fazer. O bebê, Rodrigo, aquele nome que continuava ecoando, mamava quando conseguia. Mamava pouco, dormia muito, tinha aquela cor que preocupa, daquele recém-nascido que está aprendendo a viver ainda. O bezerrinho já comia sozinho, ia ficar. Nem precisou conversa para saber disso. O bichano tinha aceitado aquela casa, tinha aceitado aquela gente. No 3º dia, quando a febre baixou, quando Mariana conseguiu sentar, quando a estrada começou a secar, eu pensei que ela ia embora. Fiz as contas na minha cabeça. Ela tinha recuperado um pouco, tinha forças para caminhar. Tinha conseguido fazer aquilo que veio fazer, dar à luz. Tinha seu bebê, tinha razão para sair procurando a tia em Goiás ou Tocantins, ou para procurar qualquer coisa que não fosse minha casa. Arrumei as suas coisas, a blusa rasgada, o pano velho que o bezerrinho tinha dormido, tudo o que ela tinha trazido. Coloquei num canto como quem diz, está pronto, pode ir quando quiser. Ela me viu fazer. Você quer que eu vá? Perguntou. Demorei para responder. Peguei em um café, aquele que ainda estava morno, e bebi, devagar. Não, disse finalmente. Mas achei que você quisesse. Mariana olhou para Rodrigo dormindo, para o bezerrinho ao lado, para aquela casa simples que tinha abraçado ela quando ninguém mais podia. Meu filho nasceu aqui, disse. Ele respira esse ar. Ele conhece você antes de conhecer o mundo. Como eu saio? Fiz um café preto. Ofereci. Ela bebeu. Quer ficar? Perguntei. Se deixa. Deixo. Passou uma semana. Mariana começou a trabalhar comigo. Fraco ainda. O corpo ainda estava se recuperando, mas trabalhava.
Lavávamos roupa para D. Sebastiana juntas. Eu recebia também por ela, dividia a grana. Ela protestava toda semana. Não precisa dividir, disse uma vez. Você está me ajudando. Isso já é demais. Precisa sim. Filho é responsabilidade de duas agora. Ela não respondeu, só chorou silenciosamente. Aquele choro que vem quando a gente finalmente acredita que não vai morrer sozinho, que tem alguém, que não está completamente perdido. O bezerrinho crescia, virou um bichano, aquele que pula, que corre, que está cheio de vida. Dormia com Rodrigo. Os dois cresceriam juntos, pensava eu, sem falta de nada essencial, com o necessário, com amor. Moacir aparecia menos nos meus pensamentos agora, não porque eu o esquecia, mas porque entendia que a gente não morre quando perde alguém. A gente apenas muda de ocupação, muda de trabalho. Antes, eu tinha o luxo da solidão, aquela solidão que é escolha, aquela que a gente cultiva como um jardim. Agora tinha a responsabilidade da companhia, daquela companhia que é trabalho, que é cansativa, que é necessária. E responsabilidade, mesmo dura, mesmo que doa, machuca menos que vazio. Vazio é buraco que não fecha. Responsabilidade é terra que a gente enche. Numa noite, devia ser a 4ª semana de Mariana com a gente, deitada na rede, ouço ela cantando para Rodrigo. Uma música antiga, uma que ela aprendeu com a mãe dela que tinha morrido. Ela nunca tinha contado, mas agora cantava. Cala a boca e dorme, meu filho, que a noite é comprida e o caminho é longo. Mas você não está sozinho, nunca está sozinho. Tenho eu, tenho a vida, tenho a esperança. E eu fechei os olhos. 7 anos de silêncio. Agora tinha canto. Canto que sai do peito de uma mãe. Aquele canto que é magia. 7 anos de vazio. Agora tinha choro de bebê. Aquele que acorda a gente no meio da noite, mas que significa vida. Chamado de animal. Respiração de gente que precisa de mim. E respiração minha, que agora precisava deles também. Uma semana antes de Mariana completar 1 mês com a gente, ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Nós tínhamos acabado de lavar roupa para D. Sebastiana. O dia tinha sido quente, o trabalho tinha sido pesado, mas tínhamos feito junto, estávamos pendurado a roupa, aquelas camisas de homem que não sabemos de quem, aquelas toalhas brancas que saem do nosso trabalho mais brancas, quando ela falou. Você me salvou, Rosa. Eu não respondi na hora. Não, disse depois. Você se salvou. Eu só deixei. É a mesma coisa. Não é. Mas era bonito ouvir. Porque deixar também é ato de coragem. Deixar alguém entrar. Deixar alguém precisar de você. Deixar alguém mexer no seu vazio. E agora, sentada no banquinho da cozinha, aquele que Moacir fez, enquanto Mariana amenta Rodrigo e o bezerrinho dorme aos pés dela enrolado numa manta velha que arrumei, eu entendo finalmente. A vida não bate a porta de heróis, bate a porta de quem está disposto a abrir. Não bate com violência, nem com pressa. Bate tipo aquele bater que é pedido, que é pergunta, que é oportunidade de dizer sim ou dizer não. Mariana voltou a viver porque eu abri uma porta. Mas eu também voltei. Eu também respiro diferente. Eu também tenho razão para acordar. E não é aquela razão fraca, porque preciso comer, porque preciso respirar. É aquela que pesa, que importa, que diz, se não tiver você, morre. Moacir está em cada gesto que faço agora, não em tristeza, aquela dor que apodrece, mas em ensinamento, em memória que funciona, em amor que não morre. Talvez aquele tenha sido o último abraço que ele me deu, através das mãos de uma menina de 26 anos, que não sabia que tinha chance de vencer. Através de um bebê que conseguiu nascer mesmo quando tudo dizia que era impossível. Através de um animal fraco que virou forte. A estrada lá fora continua vermelha, aquela cor que é só daqui, que é marca do lugar, que não sai da pele quem nasce nela. O calor continua queimando. Não está mais tão seco. Mariana trouxe chuva que mudou o clima. Os grilos continuam a noite toda,
mas agora é música, agora é som de vida. Aquele silêncio que eu cultuei, aquele que era companhia, virou barulho. Barulho que assusta no começo. Barulho que depois vira necessário, que depois vira amor. Porque amor é também barulho, é bebê chorando de madrugada, é mãe cantando, é animal respirando, é vida. Numa noite dessas, Dém Sebastiana perguntou: Rosa, por que você está diferente? Não soube o que responder. Que eu tinha parado de ser viúva solitária, que agora sou cuidadora de 2 vidas, que o meu coração que estava vazio agora está cheio. Só disse: encontrei razão para acordar. Ela sorriu. Aquele sorriso que é de quem entende, que já está de fora, mas ainda lembra como é estar dentro. E 7 anos depois, quando Rodrigo tem 7 anos, idade que meu filho não chegou, quando o bezerrinho tá grande, aquele que ninguém queria, quando Mariana tá com 33 anos, bonita de novo, com vida nos olhos, eu sento naquela rede, aquela que Moacir colocou, e balanço e ouço a respiração de 3 pessoas que estão vivas porque eu ouvi um choro, porque eu entrei numa casa escura, porque eu deixei meu medo de lado e deixei entrar esperança. A solidão não é morte, mas é prazo. É contagem regressiva, é jeito de esperar vazio. Mas encontro é ressurreição. Encontro é aquele momento quando a gente vê alguém vendo a gente, quando a gente é necessário, quando a gente importa. Não é heroísmo. Heroísmo é coisa de história de livro, coisa exagerada, coisa falsa. Encontro é simples. É apenas estar presente, é apenas deixar entrar, é apenas dizer, fica, e tudo muda. Moacir morreu, mas não acabou, porque morte de quem a gente amou é apenas mudança de forma. Continua em gesto, continua em ternura, continua em cada vez que a gente escolhe abrir porta, e agora, naquela rede que ele deixou, eu balanço, balançando para frente, para trás, balançando tipo coisa viva, balançando porque tenho ritmo, porque tenho coração, porque tenho razão. E quando Mariana vem perguntar, tá bom, Rosa? Eu respondo, tá bom, filha, tá muito bom, porque tá mesmo, porque a vida bate a porta de quem tá pronto, e eu tava pronta, eu só não sabia. 10 anos depois, a fazenda não é mais a mesma. Ou talvez seja exatamente a mesma, mas eu tenho outros olhos agora para vê-la. As mãos que antes varriam poeira sozinhas, agora têm ajuda. O silêncio que cultivei como flor rara virou ruído de vida. E isso não dói mais. Rodrigo tem 17 anos, cresceu em pé de mãe e avó, porque é assim que ele me chama agora, sem que eu tenha pedido. Avó Rosa. Palavra que chega aos meus ouvidos como bênção, como coisa que a gente não merecia, mas recebeu de qualquer jeito. Ele é alto demais para meu corpo pequeno, largo nos ombros. Tem os olhos do pai, os olhos de Rodrigo que morreu naquele campo há tantos anos, mas tem a boca de Mariana. E tem o coração. Bem, o coração dele parece que foi feito naquela noite de chuva, quando tudo virou possível. O rapaz trabalha comigo na fazenda. Não porque seja obrigado. Mariana nunca obrigou ninguém a nada. Ela aprendeu cedo que obrigação mata a alma. Mas ele quer estar aqui. Quer cuidar da terra que seus avós cuidaram. Quer continuar. Mariana virou mulher de verdade, não daquelas de magazines, de rosto inchado de cirurgia. Mulher de verdade é aquela que carrega história no rosto, que tem rugas de rir porque aprendeu a rir de novo, que tem mãos de trabalho porque trabalha, que tem coragem de estar viva. Ela trabalha com De Sebastiana agora, não só lavando roupa. De Sebastiana envelheceu, ficou frágil e Mariana virou sua companheira, sua filha de fato. Cuida dela como a gente cuida de coisa que importa. Com paciência, com ternura. E o bezerrinho? Bem, o bezerrinho virou vaca. Uma vaca preta com mancha branca, daquelas que parecem estar sempre sorrindo. Teve filhos, 3 deles, 2 galos e uma fêmea. A gente come leite dessa vaca todo dia.
faz queijo, faz manteiga. A vida dela virou útil, virou necessária, virou bonita. Mas a história não termina lá naquele momento de encontro. Encontro é apenas começo. É porta que abre. É convite para o que vem depois. E o que vem depois é sempre mais complicado, mais real, menos romântico. Nos primeiros meses, Mariana tive depressão. Ninguém fala sobre isso, porque depressão pós-parto é aquela coisa que as mulheres precisam esconder, que precisam fingir que não existe. Mas existia. Ela acordava chorando, acordava com medo de que o bebê tivesse morrido durante a noite. Acordava com aquele peso no peito que é como estar debaixo de água. Acordava tendo vontade de desaparecer. Eu vira aquilo acontecer. Reconheci os sinais, porque aprendi cedo que tristeza depois de parto é coisa séria. Sentei do lado da cama dela, não falei nada. Deixei chorar, deixei desesperar. Isso passa. A gente ouve sempre, mas não passa, muda de forma só. O que a salvou foi trabalho. Não o trabalho que cansa, aquele que a gente faz porque precisa ganhar pão, mas trabalho com significado. Trabalho que diz, isso importa. Mariana começou a trabalhar na roça comigo. Aprendeu a cuidar da terra. Aprendeu que terra responde, que se você planta com atenção, com presença, com amor, a terra devolve, devolve em fruto, devolve em vida. E enquanto trabalhava com as mãos na terra, o coração dela foi cicatrizando. Rodrigo, o rapaz, cresceu em casa de mulher. Casa que é só mulher. Mariana, mãe, eu, avó, e a gata que chegou sozinha quando tinha 6 meses. Ninguém sabe quem era a dona. Sem pai, sem figura masculina, sem aquele modelo que a sociedade diz que é necessário. Mas cresceu bem. Cresceu sabendo que sensibilidade não é fraqueza. Cresceu vendo mulher trabalhar, cresceu vendo mulher tomar decisão, cresceu vendo mulher amar o mundo porque o mundo tinha amado ela. Aos 12 anos, ele pediu para fazer um bolo de chocolate. Eu ensinei. Aquele bolo que Moacir gostava, que minha mãe fazia. Ele fez, acertou na primeira tentativa, distribuiu entre os vizinhos. Ninguém achou estranho. Era só gesto. Aos 15, ele cuidava de Mariana quando ela tive gripe. Daquelas que deixa a gente frágil demais. Fazia chá, trocava lenço, sussurrava que tudo ia ficar bem. E Mariana chorava, porque ter alguém cuidando é luxo que viúva jovem não acreditava que podia ter. Naquela semana, Mariana me chamou na cozinha. Rosa, ela disse, eu tenho medo. De quê? De que isso acabe. De que acordar um dia e tudo isso ter sido sonho, que eu voltar à estrada, que Rodrigo vai para longe, que você vai morrer. E vou ficar sozinha de novo. Sentei do lado dela, peguei na mão dela. Vai acabar, eu disse. Tudo acaba. Você vai ficar sozinha de novo? Talvez, mas não hoje. E hoje é tudo que a gente tem. Ela chorou. Aquele choro que é de quem finalmente descansa. 7 anos depois do primeiro encontro, a porta bateu de novo. Mas dessa vez, não era choro. Era bater sistemático. Era pessoa esperada. Era carro. Um carro preto que parou na frente de casa. Daqueles carros que a gente vê e sabe que traz notícia. De polícia, de morte, de coisa séria. Saí da rede. Meu coração disparou. Porque quando tem carro assim, é porque algo ruim aconteceu. Mas era apenas um homem, uns 45 anos, roupa formal, rosto que demonstra profissão, daquele que trabalha em escritório. Pediu para falar com Mariana. Ela estava na cozinha fazendo café. Veio com expressão confusa. Dona Mariana? Perguntou o homem. Sim. Meu nome é Paulo. Sou advogado. Vim trazer uma notícia sobre seu marido. Mariana ficou branca, daquele branco que é falta de sangue. Rodrigo morreu, disse ela. Não. Rodrigo ainda estava vivo quando comecei este caso. Faço aqui uma semana. A história era complexa demais para ser acreditável, mas era verdadeira. Rodrigo
O marido de Mariana, aquele que morreu naquele campo, tinha família que ninguém sabia. Tinha mãe viva ainda. Tinha irmã. Tinha avó. Tinham tido briga feia quando Rodrigo se casou com Mariana, porque a família dele era de posição, daquelas que não aceitam que filho casa com pobre. Quando Rodrigo morreu, a mãe dele, Dona Conceição, ficou de coração partido. Procurou Mariana, mas não achou. A menina tinha sumido, tinha virado sombra no mundo. Dona Conceição morreu 2 anos depois. De desgosto, dizia a família, mas deixou dinheiro, deixou propriedade, e tudo ficou guardado, esperando. Por 10 anos, tudo ficou esperando que alguém achasse Mariana. O advogado tinha achado através de registros de hospital. Rodrigo, o menino filho de Mariana, e Rodrigo tinha sido registrado em clínica privada porque Mariana tinha se desesperado quando começou a febre. Alguém tinha pago e deixado o nome dela no registro. De lá para cá, foi conectar pontos. Acharam a clínica. Acharam registro de quem pagou. Era a tia de Rodrigo, aquela que tinha separado de mãe por causa da maldade dela. Tia que tinha feito diferente, tia que tinha procurado por anos, tia que tinha deixado herança. Mariana herdou casa, herdou terra, herdou dinheiro que tinha multiplicado em 10 anos. Era suficiente para nunca mais trabalhar. Era suficiente para a vida inteira. Ela chorou por 3 dias. Não era felicidade, ou não era só felicidade, era raiva, era tristeza pela mãe de Rodrigo que morreu esperando, era frustração de que ela poderia ter sabido antes, era complexidade de existência. Mas depois passou, e ela fez uma coisa que ninguém esperava. Mariana disse: "Não vou sair de aqui." Paulo, o advogado, ficou confuso. "Você está entendendo que pode sair? Que pode viver em cidade grande, que pode ter vida que sempre sonhou?" "Entendo", respondeu ela, "mas é que eu já tenho vida que sempre sonhei. Tá aqui." Ela olhou para mim, para Rodrigo que estava voltando do trabalho na roça, para o bezerrinho que virou vaca. "Vou usar o dinheiro para melhorar as coisas." Continuou. "Vou fazer escola na comunidade. Vou ajudar gente que passa na estrada como eu passei. Vou pagar o trabalho de Rosa de forma digna. Vou dar futuro para Rodrigo aqui." E foi exatamente isso que fez. O dinheiro chegou e tudo virou diferente. Ou ficou igual, mas mais bonito. A casa foi ampliada. Não ficou grande demais. Mariana não queria mansão, mas ficou confortável. Ficou lugar onde cabem pessoas, onde cabem histórias. Fizemos um quarto para receber hóspedes. Porque Mariana, que conheceu a caridade na pele, quis virar ponto de parada para quem estava perdido. Mariana fez escola, pequena, só 10 alunos, mas tinha professor, tinha livro, tinha coisa que comunidade nunca tinha tido. E Rodrigo foi para a universidade, não longe, era em cidade vizinha. Podia voltar fim de semana. Estudou agronomia, porque amou a terra que a avó lhe ensinou a amar. Eu virei avó de verdade. Não aquela de foto em porta de sala. Daquelas que ama demais, que tolera tudo, que deixa comer doce antes de almoço. Cuidei de Rodrigo quando Mariana precisava trabalhar. Ensinei as coisas que aprendi em 81 anos de vida. As coisas que importam, como fazer pão sem fermento, como sentar com quem está sofrendo, como não desistir quando tudo dói. E ele ouviu. Aquele rapaz, aquele que cresceu em casa de mulher, absorveu tudo. Absorveu o silêncio quando necessário. Absorveu a ternura. Absorveu o valor de estar presente. 10 anos depois do primeiro encontro, quando Rodrigo estava com 17 anos na universidade, caminho de virar agrônomo de verdade, a porta bateu outra vez. Mas dessa vez era menina, uns 12 anos, sozinha, de mochila nas costas, com aquele olhar que é só de quem está perdido demais. Mariana a viu primeiro. A gente estava no pátio, preparando terra para plantar. Mariana estava com as mãos sujas, suor no rosto.
vida no corpo. A menina vinha caminhando pela estrada. Vinha devagar. Parecia que cada passo custava. Cada respiração era sacrifício. Mariana deixou de cavar. Ficou observando. A menina parou em frente da casa. Ficou parada, como se pedindo licença para existir ali. Mariana me olhou. Eu reconheci o sinal. Era a mesma coisa. Aquele chamado, aquele bater silencioso, aquele pedido que é feito sem palavras. Mariana saiu. Foi conversar com a menina. E eu, de longe, vi quando Mariana tocou no ombro dela. Vi quando a menina chorou. Vi quando Mariana a trouxe para casa. A menina se chamava Sofia. Tinha fugido de orfanato. Tinha sido abusada. Aquela palavra que a gente não gosta de pronunciar, mas que precisamos pronunciar porque faz diferença. Tinha tentado se matar 2 vezes. Tinha perdido razão para viver. Agora tinha mãe de novo, porque Mariana, que conheceu abandono, que conheceu desespero, virou mãe dela também. Rodrigo chegou do fim de semana e encontrou irmã nova em casa. Não perguntou por quê, só sorriu. Só estendeu a mão. Só falou: "Oi, eu sou Rodrigo, bem-vinda em casa." E naquele momento, vendo Mariana com 2 crianças, vendo a menina sorrindo pela primeira vez em anos, vendo Rodrigo compartilhando espaço, vendo a vida acontecendo na casa que era um vazio, entendi. Entendi que encontro não é só aquele que muda 2 pessoas. Encontro é coisa que multiplica. Encontro é vírus bom. Encontro é quando uma pessoa ama tanto que não consegue ficar quieta, e aí ama outra e outra. Hoje tenho 92 anos, vou morrer logo. Não tenho medo, porque morrer depois de viver é diferente de morrer quando estava sozinho. Moacir morreu sem ninguém do lado dele. Morreu cansado. Morreu simplesmente parando. E aquilo foi morte. Foi fim. Mas eu não estou morrendo sozinha. Tenho Mariana que toca na minha mão. Tenho Rodrigo que traz café de manhã. Tenho Sofia, aquela menina que agora é quase mulher, que senta no meu pé de cama e me ouve falar sobre vida. Tenho história. Mariana virou a mulher que ela precisava ser. Não a mulher que alguém queria que ela fosse. A mulher que ela escolheu. Ainda trabalha. Ainda estuda, porque aprendeu que aprender não tem fim. Ainda cuida de D. Sebastiana, que agora tem 98 anos e ainda quer viver. Mas principalmente, Mariana virou Graça. Virou aquela pessoa que você cruza na rua e pensa: aquela mulher tem paz. Não aquela paz falsa de quem nunca sofreu, mas paz de quem sofreu demais e conseguiu sair do outro lado inteiro. Ela toca em gente, conversa, ouve, porque sabe que ouvir salva. Rodrigo, agora tenho certeza, vai fazer diferença no mundo. Não daquele jeito grande, daquele que aparece em jornal, mas do jeito que importa. Trabalha com agricultores pequenos, ensina técnica sustentável, cuida da terra como se fosse corpo da mãe. Namora uma mulher, Maria, que mora no vilarejo. E ela é mulher boa, forte, que trabalha também. Eles vão casar em breve. Vou estar lá se conseguir ficar viva jusque lá. Vão ter filhos, vou ser bisavó. E vou contar para esses filhos a história de como sua avó chegou grávida em uma estrada e não tinha nada. E como uma mulher com 90 e poucos anos deixou ela entrar em casa. E como isso muda tudo. Sofia está em processo de cura. Cura de trauma. Cura de desespero. Cura de se sentir inútil. Estuda muito. Quer ser professora igual Mariana. Quer ensinar gente que não está na escola porque é pobre. Quer fazer diferença para outras meninas. Ainda tem pesadelos. Ainda tem dias em que não sai da cama. Ainda tem medo. Mas tem esperança. E esperança é tudo. Se alguém me perguntasse, e ninguém pergunta, porque sou velha demais para que as pessoas façam perguntas, qual foi o dia mais importante da minha vida, eu diria: não foi o dia que casei com Moacir. Não foi o dia que meu filho morreu. Não foi o dia que Moacir morreu. Foi o dia que ouvi choro naquela mata. Porque naquele dia decidi que valia a pena estar viva. Que valia a pena abrir porta.
que valia a pena ver o rosto de alguém, de qualquer alguém, e reconhecer dor, e parar, e ajudar. Encontro é isso. Não é aquela coisa romântica que a gente vê em filme. Não é aquele casal que se encontra na chuva e fica junto para sempre. Encontro é quando você vê alguém, pode ser pessoa, pode ser animal, e sente que o destino bateu à sua porta. E você tem escolha. Fechar a porta ou abrir. Fechar é fácil, fechar é seguro. Fechar é aquilo que muita gente faz, porque abrir dói, porque abrir é responsabilidade, porque abrir é aceitar que sua vida vai mudar. Mas abrir é viver de verdade. Moacir estava certo. Eu tenho coragem demais. Tenho coragem boba. Tenho coragem que machuca. Porque se eu não tivesse aberto aquela porta, Mariana teria morrido. Rodrigo não teria nascido. Sofia não teria salvação. Mas também eu teria continuado viva. Teria comido. Teria dormido. Teria respirado. Só que teria sido só respiração. Não teria sido vida. A solidão deixa marca. Não é marca que cicatriza bem. Não é aquela cicatriz que fica bonita. É daquela que coça, que dói quando chove, que você nunca esquece completamente. Eu tenho essa marca. 7 anos sozinha deixou cicatriz que vai durar vida toda. Mas agora a cicatriz significa algo. Significa, aqui já estive sozinha e agora não estou mais. É marca de bênção. Mariana também tem marca. Marca de perda. Marca de desespero. Marca de 2 anos e meio perdidos caminhando sem saber para onde. Mas ela transformou marca em propósito. Cada vez que vê gente sofrendo, ela para. Porque sabe exatamente qual é o sentimento. Porque reconhece seu próprio rosto naquele rosto de quem está desesperado. Sofia tem marca que ainda está aberta. Trauma que ainda dói. Mas ela está aprendendo que marca não define. Que cicatriz é coisa que fica, mas não mata. E está criando sua própria marca. Marca de mulher que sobreviveu. Quando morro, vou deixar esta casa que foi minha, que foi de Moacir, que agora é de todos nós. Vou deixar rede, aquela que Moacir pendurou, que balançou comigo durante 7 anos de solidão, que balançou comigo durante 10 anos de companhia, que balançou enquanto a gente contava histórias. Rodrigo vai ficar na rede, vai contar histórias para filhos dele. Vou deixar foto de Moacir, que não vai mais estar na parede, porque pode ser que Mariana queira tirar. Tem direito, mas Rodrigo provavelmente vai guardar, porque é bisavó dele. Vou deixar aquele pano para filtrar café, aquele que minha mãe deixou para mim, que agora vai para Mariana, que um dia vai para Sofia ou para alguma filha que Sofia tenha. Vou deixar terra, que agora produz, que agora é de gente que ama ela, que agora é viva de verdade. Mas, principalmente, vou deixar história. Vou deixar prova de que encontro muda. Vou deixar prova de que abrir porta vale a pena. Vou deixar prova de que ninguém é tão sozinho que não possa receber companhia. Envelheci vendo as coisas mudarem. Quando era jovem, achava que envelhecer era perder. Perder beleza, perder força, perder importância. Mas envelhecer é ganhar. É ganhar histórias, é ganhar cicatrizes que significam algo, é ganhar coragem, porque quando você fica velho, o medo morre antes de você. Medo é luxo de quem tem tempo. Envelhecer é aprender que nada que importa é fácil, nada que vale a pena é rápido, que humanidade é coisa que a gente cultiva, como flor, como horta, como aquelas coisas que você planta e não colhe no mesmo ano. Se pudesse voltar e falar com aquela Rosa de 7 anos atrás, aquela que estava sozinha na rede, que achava que vida tinha acabado, eu diria, para de esperar a morte. Levanta dessa rede, sai dessa casa, procura por vida. Porque vida não é coisa que vem até você se você está esperando. Vida bate a porta, mas você tem que estar em condição de ouvir. E essa Rosa estava quieta demais, vazia demais, calada demais.
mas estava atenta, porque solidão, paradoxalmente, aguça sentido. Pessoa sozinha ouve melhor. Pessoa solitária vê dor de longe. Agora, quando fecho os olhos, que já vejo embaçado, que já está cansado de ver, eu vejo. Vejo Mariana envelhecendo, mantendo coragem. Vejo Rodrigo com seus filhos. Vejo Sofia se tornando professora. Vejo Dona Sebastiana que ainda está viva, porque mulher que fala alto demais para morrer, porque recusa a educação para a morte. Vejo o Bezerrinho, que agora é vaca velha, deitada no pátio, observando vida. Vejo terra produzindo, vejo comunidade crescendo ao redor dessa escola que Mariana criou. Vejo gente chegando, sempre chega gente, porque Mariana deixou porta aberta, e sendo recebida. Vejo o futuro que eu não vou estar, mas que existe porque duas mulheres se cruzaram numa estrada. O que eu aprendera, o que toda essa vida me ensinou, é que humanidade não é coisa grande, não é aquela de fazer doação para organização, não é aquela de aparecer em jornal fazendo caridade. Humanidade é pequena, é íntima, é pessoal, é aquele momento quando você ouve choro e para, é aquele instante quando você vê rosto de dor e não consegue fingir que não viu, é aquela decisão de abrir porta mesmo quando está chovendo. Moacir sempre disse que eu sou teimosa, e tenho certeza que é verdade. Mas teimose também é virtude, quando é teimose de não desistir. Teimose de acreditar que encontro muda. Teimose de seguir plantando mesmo quando o inverno é longo. Vou morrer em paz. Vou fechar olhos sabendo que minha existência significou algo. Que meu silêncio virou canto, que meu vazio virou abundância. E que isso tudo, começou num dia quando ouvi choro e entrei numa casa escura. A solidão não é pior que morte. Pior é solidão sem esperança. Mas esperança existe. Existe quando a gente deixa entrar.